Olá, pessoal! Agora sim, o Gazeta Esportiva de hoje tá bombando. Sabe por quê? Você tá aí do outro lado, eu, Marina Buffon, estou aqui. E do meu lado aqui, lado direito, lado esquerdo, estou com os meus queridos jornalistas, amigos, comentaristas, Alex Miller e José Paes. Aí vocês devem estar se perguntando, mas cadê Michele Janela? Cadê ela, Michele? né? Ó, vamos dar uma piscadinha? A gente inverteu os papéis aqui hoje. Igual Marlon Freitas, ó. Vamos dar uma piscadinha, porque Michele Janela, olha ali, muito bem acompanhada, tá lá na Expo São Silvestre. Daqui a pouquinho, a Mi vai fazer entrevistas com grandes nomes da maior corrida de rua da América Latina. Você não vai perder, né? A gente volta já depois dessas dicas. Já estamos de volta por aqui, a gente já traz a nossa enquete do dia. Presta atenção. Qual grande paulista mais precisa de reforços para 2026? Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Você vai participar entrando no site gazetesportiva.com, deixando o seu voto também, claro, participando no nosso YouTube, /Gazeta Esportiva. Alex Miller, quem precisa de mais reforços pensando aí na próxima temporada? Uma análise mais superficial, se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai de baixo para cima, né? Então, o Corinthians precisaria um pouco mais, o Santos depois, o São Paulo, só que também depende do objetivo de cada time. Então vamos supor, para o Santos não lutar contra o rebaixamento, mais uns 2, assim, 3 tá bom. Mas se quiser fazer um negócio maior, tem que contratar quase um time inteiro. Agora o Palmeiras, por exemplo, que não ganhou nenhum título, mas tinha a expectativa de ser campeão, precisa contratar pelo menos uns 4, 5 jogadores para montar um time mais forte, suprir as carências, enfim. Então é uma pergunta capciosa, relativa. O nosso Fini hoje estava inspirado para colocar. Qualquer resposta aí é bem aceita e não tem nenhum absurdo aí, viu, Zé? Ou seja, o senhor muretou legal. Claro, falou e não disse, não vai votar então. Mas fez todo sentido, mas você não, precisa de um voto. O que ele falou tem total sentido. Ué, então Palmeiras, pronto. É o que mais precisa para ser campeão de novo. E você, Zé? Eu vou ficar além do Vasco, claro. Não, o Vasco já não tá na enquete. Mas assim, eu vou votar no São Paulo. Eu acho que o São Paulo precisa de mais reforços aí. A torcida já não aguenta mais o que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente no Campeonato Brasileiro, né? Nesse ano o time foi muito mal no Brasileirão, os grandes jogadores acabaram falhando ali, não estando presente na hora do vamos ver mesmo, então eu vou ficar com o São Paulo. E claro, o Santos também precisa, o Corinthians, mas vou ficar com o São Paulo nessa. Perfeito. Vocês aí de casa concordam com o Alex, concordam com o José Paes? Me digam. Mas agora, vamos... é VT? Eu achando que eu já ia chamar aqui a Michele Janela. Eu tô ansiosa, gente. Pois é. Sabe por que eu tô ansiosa? Porque faltam 2 dias para a histórica 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua da América Latina. E sábado foi o primeiro dia dessa distribuição dos kits para os corredores que estão inscritos. O repórter Fernando Oda acompanhou a entrega e mostra pra gente como foi. A Expo São Silvestre começou às 9 da manhã no Pavilhão das Culturas Brasileiras no Parque Ibirapuera. Muita gente compareceu no primeiro dia. Um evento bem marcante, principalmente agora que é a 100ª, né? É a prova mais conhecida do Brasil, então a expectativa é bem grande. Tem bastante gente, né? E já viemos sentir animação aí para o dia da corrida. Se você vai correr e ainda não garantiu seu kit, dá tempo. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 29, até às 8 da noite. E terça, véspera da prova, das 9 às 6 da tarde. O evento tá maravilhoso, já tô com o kit na mão, meu pelotão era outro, já tô no azul. Então eu já recebi uma benção. Eu já ganhei o dia, é como se eu já tivesse ganhado a São Silvestre. Para retirar os kits, leve comprovante de inscrição e documento original com foto. No dia 31, eles não serão distribuídos. Essa é a minha 13ª São Silvestre, né? Uma São Silvestre emblemática, porque afinal de contas é a 100ª, né? O kit premium eu acho interessante, além do kit em si, que você tem outros componentes, mas a própria vantagem na hora da largada, né? Como 55 mil pessoas na Paulista, vai ser um tanto quanto desafiador, né? E a gente vai ter um acesso um pouco mais tranquilo. Essa área aqui no evento é da Fundação Casper Libero, realizadora da Corrida Internacional de São Silvestre. Além de um palco para palestras e debates, cenários para fotos, o espaço conta também com uma memorabilia em homenagem ao patrono da fundação, o jornalista Casper Libero, com fotos e troféus recebidos. E aqui é o espaço em que a gente tem o primeiro contato físico com quem se inscreveu. A gente está entre as 5 provas que tem o maior número de participantes.
quarta colocada. Então é realmente uma honra fazer essa prova através da nossa Fundação Casper Libero, que é a proprietária da corrida, e trazer gente de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, mais do Distrito Federal e do mundo inteiro. O primeiro dia do evento, que antecede a São Silvestre, contou ainda com ativações de marcas e estandes de compras. Tudo para proporcionar a melhor experiência possível para os corredores. A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa é uma das principais apoiadoras da corrida nesta 100ª edição. Essa corrida que representa muito para São Paulo. Durante anos era o nosso Réveillon. O Réveillon dos paulistanos, de boa parte dos brasileiros, era a corrida de São Silvestre, né? Então começar o nosso Réveillon homenageando os corredores, os atletas, os campeões, os organizadores, a Fundação Casper Libero, a TV Gazeta, todos aqueles que organizam a São Silvestre, para nós é motivo de muito orgulho. Que demais, né? Ontem eu tive lá na Expo São Silvestre para uma matéria que vocês vão ver amanhã. Zé Paz estava lá também ontem, né, Zé? O que você achou do espaço ali? Ah, muito legal, né? E num lugar emblemático aqui da nossa cidade de São Paulo e do próprio Brasil, né? O Parque Ibirapuera, muito legal. A exposição a Expo tá muito interativa, o pessoal ali podendo interagir bastante, conversar, ver coisas relevantes em relação a São Silvestre. Achei bem bacana o espaço que foi criado para esse ano de 2025. E outra, né, gente? 100 anos, tem que ter um evento desse tamanho mesmo. A gente estava vendo aí na matéria do Fernando Oda, então temos a distribuição de kits acontecendo hoje. Amanhã também, José Paz vai estar por lá. Isso. Mas no dia da prova, obviamente, não há retirada de kit nenhum. Tá, gente? Então, quem tiver ainda faltando aí para pegar o seu kit lá no Parque Ibirapuera, não se esqueça, é até amanhã apenas. Se você for lá, você vai encontrar José Paz, hein? Isso. José Paz vai estar lá no período da tarde. É amanhã até às 18 horas, hein? Ligue para autógrafos, selfies, tudo. Claro, estamos lá, para melhor servir o participante da São Silvestre. Muito bom. É isso, gente, é isso. E, ô Alex, e você vai estar aqui no dia da prova para narrar a corrida de São Silvestre. Para mim vai ser algo também que eu vou colocar na página principal da minha carreira de 30 anos de profissão, que eu completo em fevereiro do ano que vem. Vai ser um momento histórico para mim, porque a São Silvestre é algo que eu acompanho desde pequenininho, assim, desde que eu me entendo por gente. Eu assisto as corridas de São Silvestre, gosto muito desse clima, dessa atmosfera, desse ambiente. E essa música aí? Pô, essa música te leva mais ainda pro céu, né, cara? É um negócio maravilhoso. E narrar a 100ª edição, vai ser realmente algo marcante para minha vida. Tá certo, gente. Vamos continuar falando de São Silvestre, então, porque realmente o clima é maravilhoso. E a entrega dos kits, como eu disse para vocês, continua hoje lá na Expo São Silvestre, que está sendo realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera. E quem está lá, estava ansiosa para chamar, olha que coisa diferente, Michele Gianella, fazendo uma cobertura mais do que especial. Mi, estamos trocados aqui, hein? Boa noite, você está com um convidado importante por aí, não é isso? Muito boa noite para todo mundo que está curtindo o Gazeta Esportiva, é muito bom estar com vocês. Antes de eu começar falando por aqui, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial para mim, porque eu completo como apresentadora do Gazeta Esportiva 25 anos. Pois é, foi numa sexta-feira, num dia 29 de dezembro de 2000, que eu fiz a minha estreia aqui como apresentadora, e hoje estou aqui celebrando tudo isso na 100ª edição da Corrida de São Silvestre que está por vir. Sou muito feliz de ser casperiana e de ter crescido e vivido nessa casa e viver ainda com grandes companheiros aqui. E muito obrigada a você que me acompanha há tantos anos. Olha quanta gente está aqui assistindo a gente. Pessoal, como tá lotada a Expo São Silvestre. Quero agradecer demais ao meu cinegrafista, o Márcio Arcângelo, ao Alan Escobar, que estão comigo aqui hoje. E estou ao lado de dois grandes nomes da São Silvestre. Vou trazer para vocês de casa favoritos para a prova deste ano. Aqui ao meu lado está a Cíntia Chinweno. A Cíntia chegou em segundo lugar na prova feminina o ano passado. Ela é do Quênia e é ela quem vai traduzir para Tanzânia
keniano, porque é o meu outro convidado, o Joseph Panga, que ele é da Tanzânia, ele não fala inglês, a Cíntia fala um pouquinho de inglês e ela vai traduzir as perguntas para eles, tá certo? Vou fazer uma perguntinha para cada um. Primeiro, a Cíntia, que foi segunda colocada no ano passado. Cíntia, what do you eat before the race? What I eat before the race, I usually eat a banana and a coffee, or Nescafé. Ela tá falando, eu perguntei para ela o que ela come antes da corrida para se preparar. E ela gosta de comer banana, ela gosta de tomar um café, geralmente um pouco de fruta. Now, I would like to ask to Joseph Panga. Last year you were second place. This year, what are you gonna do to win São Silvestre? It's saying that from what are your plans? Yani nini unafanya hii mwaka ndio uweze kubeba hii race? Kupitia mwaka jana nimejifunza mambo mengi, kwa hiyo mwaka huu nimefanya mazoezi kulingana na mazingira ya huku. Oh, she's saying that from what she saw last year, she went back to training in her old area so that he can adapt to this weather of this year. Ok, então eu perguntei para o Joseph, porque o ano passado ele ficou em segundo lugar na São Silvestre, o que ele vai fazer para chegar em primeiro lugar? E ele disse que se preparou correndo em um lugar que tivesse a altitude e o cenário parecido com a São Silvestre e também o clima parecido com o nosso aqui do Brasil, porque está quente. É a quinta vez do Joseph no Brasil e a terceira vez dele correndo a São Silvestre. And this is your second time em São Silvestre? Yes, second time. Essa é a segunda vez dela aqui na São Silvestre da Cíntia. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais favoritos à prova da São Silvestre, 100ª edição. Até já. Primeira coisa. Vamos lá. Peraí. Vamos com uma salva de palmas por dois motivos. Em inglês, tradução de Michele Janela, por favor. Beleza. E segunda coisa, 25 anos não é para qualquer um, então fica aqui o nosso beijo especial para a Michele, que apresenta esse programa com muita maestria desde dezembro de 2000. Olha isso, Mi, um beijo muito especial da nossa equipe para você. Fantástico. E aqui ela traz, então, dois favoritos para ganhar. A gente quer brasileiro, né? Claro, mas não podemos deixar de falar, então, do Joseph e da Cíntia. O que dizer desses dois? Provavelmente vieram para novamente estar ali no pódio, né? Os africanos há muito tempo, né, eles têm conquistado, têm uma soberania muito grande na São Silvestre. A gente, claro, com brasileiros, a gente espera que um brasileiro volte a vencer. A gente teve o Marilson por muitos anos representando aqui o nosso Brasil, Frank Caldeira também tem uma história muito grande, São Silvestrinha, São Silvestre, mas os africanos hoje, eles realmente dominam o cenário nacional das corridas de rua e eu acho que a tendência é que um africano vença também nesse ano de 2025, eles estão muito bem avançados em questão de treinamentos também, em relação aqui aos brasileiros, então os africanos largam na frente aí para mim nessa São Silvestre desse ano, Alex. E outra coisa que eu imagino que seja favorável aos africanos também, é que vai calhar de no dia da prova, nós temos essas temperaturas altíssimas que nós estamos tendo em São Paulo, né? Nos últimos anos a gente não teve uma temperatura tão alta assim na hora da corrida, né? E esse ano a previsão do tempo, a gente ouviu inclusive agora há pouco, é de temperatura muito alta. Isso favorece aos africanos que têm ao longo do ano, a maior parte do ano, essas temperaturas altas no dia a dia, nos treinamentos, na preparação. E isso afeta um pouco mais os brasileiros. De qualquer maneira, a esperança sempre existe, né? Pois é, e aqui o Joseph estava falando ali, né, dizendo que se preparou então durante esse ano, claro, para muitas provas também, mas a gente sabe que no calendário de grandes corredores está a São Silvestre e se preparou num relevo parecido, com cenários parecidos no sentido de altimetria, também na questão, olha ali a gente vendo imagens do ano passado, gente, realmente, esse ano serão 55 mil corredores que estarão aqui pelas ruas de São Paulo. Ano passado, 37.500, então um aumento muito considerável aí. 18 mil pessoas a mais. Cara, muita vai gente. ser sensacional isso daí, hein? E a organização tendo que se desdobrar para fazer caber todo mundo aqui na Avenida Paulista, todo um trabalho aí, largadas por setores, né? Enfim, vai ser bem bacana, vai ser tudo muito organizado, tudo muito dentro do padrão aqui da Fundação Casper Liber. E a gente vai estar lá para acompanhar essa. Você vai estar onde, Zé? Você já sabe? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Eita! Um trecho tranquilo para os corredores. Já perto da Paulista? Isso, já perto aqui da Paulista, 2 quilômetros aí de Brigadeiro, uma subida impressionante. É o local, o ponto mais temido da São Silvestre pelos corredores, pelos amadores, pelos profissionais e também onde em muitos momentos, muitos anos, a São Silvestre foi decidida, porque de repente um está cansado, o outro guardou um gás para o final, é bem bacana ali a subida da Brigadeiro.
Tá certo, então, gente. Eu quero chamar de novo a Michele aqui. Posso? Posso, né? Porque tem mais convidado lá na Expo. Michele, volta aqui e fala pra gente quem são essas pessoas que estão aí com você, por favor. Olha, gente, eu tô aqui agora com duas brasileiras que são muito favoritas este ano. A Núbia de Oliveira, que é da Bahia, de Campo Formoso, na Bahia, foi terceira colocada na São Silvestre no ano passado. E corredora baiana despontando aí como uma das principais candidatas ao pódio neste ano. A gente está torcendo muito para você, hein, Núbia? E tem também a Jane Barreto aqui, que também é da Bahia, uma das principais corredoras da atualidade. Ganhou o título da meia maratona de Salvador esse ano. No ano passado foi a sexta colocada na São Silvestre. Perguntinha para as meninas. Pergunta o seguinte, primeira pergunta, Núbia, o que você fez no ano passado? Você chegou em terceiro lugar. E agora, esse ano, o que você pretende fazer para conseguir o lugar mais alto do pódio? Então, é sempre acreditar que é possível, né? Eu acredito demais que tudo pode se tornar realidade. Ano passado foi um ano bom, terceira colocação. Maravilhoso. E esse ano a gente vem bem forte. A gente acredita demais que a gente pode sim quebrar essa hegemonia dos africanos e vamos pra cima. É acreditar, correr forte e lutar pelo primeiro lugar, né? Maravilhoso! Jane, chega aqui comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você também é da Bahia, você já correu a São Silvestre. Qual é a parte mais difícil que você acha da São Silvestre? A parte mais difícil é controlar o ritmo, segurar o ritmo, manter o ritmo. E os 2 últimos quilômetros, que é a Brigadeiro, né? A famosa Brigadeiro. Então, para mim, a parte mais difícil da prova é manter o mesmo ritmo e o final da prova, que é os 2 últimos km. Agora, me diz uma coisa. Como é que a gente lida? Como é que vocês vão fazer para lidar com esse calor? Como é que faz com esse calor tão forte que está acontecendo? Eu já sou acostumada por ser da Bahia, Salvador, meus treinamentos é mais num sol, a parte da tarde, já é na rua, então já estou um pouco acostumado. Mas aqui hoje eu tive uma novidade, assim, que eu estava pensando que estava mais frio um pouco, mas vi que estava um pouco abafado, um pouco quente, mas manter o que vim fazendo, treinando, que vai dar certo. Você também treina na rua, Núbia? Treino na rua e, tipo assim, a gente que é nordestino, baiano, então a gente está acostumado bastante com o calor, né? Então dia 31 eu tenho certeza que será um grande dia e vamos pra cima, independente de tá sol, tá chuva, a gente tem que ir pra cima. É isso aí, é Brasil, é São Silvestre, a gente vai torcer muito pro nosso Brasil, pra vocês duas, tenho certeza, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais entrevistados, com mais favoritos aqui direto da Expo São Silvestre. Eu já vou conversar com essa terceira pessoa que está aqui, aguardem, é surpresa. Ah, tá bom, fazendo mistério, né? Tá, gente, então dá a pausa na São Silvestre. Guarda aí, que agora a gente vai falar um pouquinho de Corinthians. Sim, o ex-executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, deu uma entrevista no final de semana durante um evento em São Caetano do Sul. O repórter Thiago Salazar foi lá conversar com o dirigente. Debaixo de um sol muito forte aqui no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, Fabinho Soldado, ex-executivo de futebol do Corinthians, organizou uma partida beneficente para arrecadar alimentos para quem mais precisa. A gente, claro, aproveitou para conversar com o Fabinho sobre a saída dele do Corinthians e também para bater um papo com André Ramalho e Gustavo Henrique, que vieram aqui prestigiar o evento. Vamos dar uma olhada? Bora! Eu já tinha tido uma conversa e é claro que o presidente Osmar, depois que ele passou a conhecer o trabalho, tudo aquilo que a gente desenvolvia, ele viu que existia fundamentos, processos para aquilo tudo que estava sendo feito e claro que no primeiro momento o presidente ele não entendia, né, a minha decisão, mas foi uma decisão muito bem analisada, pensada, pode ser até um até logo, né, quem sabe. E sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura ela existe pela competência, pelo profissional que eu sou do futebol. Mas é uma decisão pessoal que a gente tem que respeitar, né?
A gente sabe como que é não só o futebol, mas a vida, né? Com desafios profissionais, com questões pessoais, cada um define da forma como melhor deseja. E ele optou, né, em sair. E a gente obviamente tem que respeitar e, obviamente, como eu falei, a gente gostaria muito que ele tivesse ficado. E impacta muito, porque agora a gente começa, como eu falei, tudo do zero, vai vir um novo diretor que talvez não conheça o clube, que vai passar a conhecer. É um cara que já conhece o clube, como você falou, é um ídolo da torcida, mas a diretoria vai pesquisar, vai estudar para ver o melhor nome possível. Tá aí, ó. A gente já vai falar sobre os desdobramentos da diretoria de futebol, mas eu quero saber de vocês a questão da saída do Fabinho. Vocês viram aí o Gustavo Henrique, o André Ramalho falando sobre... impacta sim, impacta. Não, impacta. O que me chama a atenção também é que houve, num primeiro momento, uma nota oficial que foi divulgada para informar a saída do Fabinho, e nessa nota oficial, repito, oficial, é importante essa palavra, nessa nota dizia que foi em comum acordo. Só que o próprio Fabinho aí, referendado pelo André Ramalho, todos deixaram claro que não foi um comum acordo, foi uma decisão do Fabinho. Ele que não suportou a pressão, ou achava que a pressão seria muito difícil de aguentar para continuar o trabalho no ano que vem, e ele optou por sair. Ele falou, eu até escrevi aqui, ó, o presidente não entendia a minha decisão. E o André Ramalho falou, ele optou por sair. Então, lamentamos que ele optou por sair. Não sei. Agora, a pressão agora do Marcelo Paes não vai ser a mesma porque o Fabinho Soldado tinha sido trazido pelo antigo presidente. Pelo Augusto. Então era isso que fazia com que a pressão fosse quase que insustentável para o Fabinho Soldado. Então, como o Internacional queria muito, fez a proposta, ele aproveitou o ensejo e falou, quer saber, o Inter é um grande clube, já trabalhei lá, quero voltar, essa pressão para mim não tem sentido, fiz o que eu tinha que fazer esse ano e fez muito bem, diga-se de passagem, e foi para o Inter. E o Marcelo Paes, depois a gente fala numa próxima entrada aí do Corinthians, mas em relação à saída do Fabinho, claro que é ruim, eu concordo com o Gustavo Henrique. É complicado começar do zero um trabalho que já vinha sendo bem feito pelo Fabinho Soldado. O Fabinho entende que estava sendo fritado, né, internamente. O Fabinho ele estabeleceu alguns processos interessantes dentro do Corinthians, blindou o CT, separou muito bem o futebol da parte política, deu muito respaldo para os jogadores, para a comissão técnica do Dorival, especialmente nessa reta final agora. Tinha a Copa do Brasil, o Corinthians acabou sendo campeão, então ele passou muita confiança para esse grupo de jogadores e soube separar muito bem futebol da parte política, do Parque São Jorge. Então o CT, o Joaquim Grava era uma coisa, o Parque São Jorge era outra. Agora, o Fabinho sai muito maior do que quando chegou no Corinthians. Ele chega no Corinthians vindo de um Flamengo em que ele fazia parte da diretoria, mas não era o cara quem dava a última palavra, quem decidia. Fazia parte ali. Nem aparecia, fazia parte ali da diretoria e tal, mas tinha lá o Bruno Spindel, tinha o Marcos Braz, e ele era um cara que estava ali junto. Chega no Corinthians com autonomia para trabalhar, para botar a marca dele, e sai muito maior, tendo que foi uma boa contratação por parte do Internacional, porque fez um ótimo trabalho no Corinthians. Muito bem, eu falei que a gente já ia voltar a falar de Corinthians, então bora chamar aqui o Alexandre Silvestre no nosso portal, porque ele tem outras notícias também para trazer para a gente, né, Silver? Quer dizer, então, que a diretoria do Corinthians fechou com o Marcelo Paes, que é o ex-CEO do Fortaleza, como novo executivo de futebol, é isso? Boa noite, Silver. Tudo bem, Marina? Boa noite, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Marcelo Paes, a bola da vez, um dos grandes dirigentes e gestores do futebol brasileiro nos últimos anos. 7 temporadas seguidas à frente do Fortaleza, resgatou o clube lá da Série C, trouxe para a elite. No caminho, conquistas esportivas também importantes, como figurar 2 vezes ao término do Campeonato Brasileiro dentro do G4, bateu final de Sul-Americana, foi vice, chegou em 8ª de final de Libertadores da América. É verdade, nessa última temporada aí, 2025, não foi legal, Fortaleza caiu, mas ele tem ótimos serviços prestados, é um nome badaladíssimo deste mercado no futebol brasileiro, de gestão de futebol, e chega para tocar o futebol do Corinthians daqui para frente. Já namorou com o Corinthians num passado não tão distante, não deu match naquela oportunidade, se não me engano ainda era o Augusto Melo, o presidente, mas com a saída do Fabinho Soldado, Corinthians negociava com o Bruno Spindel, que estava no Flamengo, foi para o Cruzeiro. Quando soube da disponibilidade do Marcelo Paes, o Corinthians foi com todas as fichas para cima desse profissional.
contratou o Marcelo Paz, que agora espera que o Osmar Stable, o atual presidente, consiga derrubar o transfer ban, pagar o transfer ban, liberar o clube para contratar e inscrever novos jogadores, porque o Dorival Júnior precisa de reforços para a temporada de 2026. E talvez uma das primeiras mudanças seja também a chegada de um outro profissional para fora das quatro linhas, seria um gerente de futebol. Fabio Soldado acumulava várias funções como executivo. Marcelo Paz entende que ele pode cuidar das coisas mais importantes lá no topo da pirâmide e deixar esse dia a dia do futebol com um gerente de futebol, que talvez seja um ex-jogador identificado com o Corinthians. Já já eu volto para falar de um outro clube de São Paulo, minha querida Marina. Quase falei Michele. A Michele hoje, aliás, a Michele passou o bastão para você em tempos de São Silvestre. Valeu, Silver. Já já você volta então para falar mais sobre outros assuntos. E aí, gente? Porque assim, eu tava ouvindo o Silver falar, né? Ele falou assim, torcer para derrubar o transfer ban, né? Para trazer novos jogadores, conseguir contratar. E aí? Porque assim, pode não acontecer, né? O Marcelo Paz, ele é um bom dirigente, ele tem números interessantes lá para o Fortaleza, o Silvestre trouxe alguns aqui. Agora, eu tô com muita calma em relação a analisar o Marcelo Paz, porque assim, uma coisa com todo respeito é você estar à frente do Fortaleza, que é um clube importante aqui do Brasil, tem tido resultados importantes dentro de campo. É bem verdade que nesse ano acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas outra coisa é você estar à frente do Corinthians. O Corinthians é um clube em que um espirro vira uma pneumonia. Então a gente tem que ter muita calma. Acho que o Marcelo, ele é um bom profissional, ele tem toda a capacidade, mas a gente tem que esperar um pouquinho para ver como que ele vai performar à frente do Corinthians. É um cara que com um orçamento menor conseguiu fazer grandes coisas, e a gente sabe que o Corinthians tem todo esse problema financeiro, tem transfer ban, às vezes não tem dinheiro, muitas vezes não tem dinheiro, tem dívidas importantes, então você precisa fazer essa ginástica e controlar financeiramente muito bem o clube para conseguir fazer as contratações. Ele tem essa experiência. Vamos ver se num clube como o Corinthians, um clube gigantesco como é o Corinthians, se ele consegue também fazer o trabalho que fez à frente lá do Fortaleza. É isso. O Marcelo Paz ficou 7 anos no Fortaleza, né? Tem torcedor que vai sair tudo bem, mas tem que compreender também que no futebol existe um ciclo, né? Um começo, um meio, um fim, não tem jeito, em qualquer lugar você passa por isso, e um profissional, de repente, que fez um trabalho longo, positivo, né? Vitorioso, acaba sendo rebaixado no 7º ano de trabalho, pinta uma proposta de um outro gigante. Desgaste, ou de um gigante, né? Com todo respeito ao Fortaleza, mas o Corinthians não dá pra gente comparar em termos de grandeza com o Fortaleza. Então é um cara que profissionalmente se sente capaz de assumir esse compromisso e veio pro Corinthians para trabalhar. Tomara que para o Corinthians ele consiga fazer o que ele fez também no Fortaleza. O Corinthians precisava de um combatente nesse ano difícil, de política difícil, trouxe um soldado. E agora que ganhou a Copa do Brasil, terá paz. Olha, será que vai ter paz? Porque eu tava vendo os torcedores do Corinthians também falando ali, vai ter que mudar o sobrenome dele, porque no Corinthians não há paz, né? Vai ter que tentar implementar, né? Um pouquinho de paz vai ter, porque o Marcelo Paz tá isso mesmo. E aproveitando também, né, gente, o Bruno Spindel acabou indo pro Cruzeiro, né? Foi anunciado agora há pouco também. Que era um dos cogitados a assumir o Corinthians. E o ex-dirigente do Flamengo acabou indo para o Cruzeiro. Também uma boa. Eu acho que é uma boa também. É um profissional gabaritado, né? De grandes trabalhos. E o Cruzeiro está com uma ambição muito grande também, com muito dinheiro para contratar e formar um time capaz de bater Flamengo e Palmeiras. O Bruno Spindel ficou 13 anos no Flamengo, pegou todo esse crescimento gigantesco que o Flamengo teve esportivamente falando nos últimos anos, é um cara muito capacitado. E no Cruzeiro, o Pedrinho, o presidente lá da SAF, está querendo botar dinheiro, está botando dinheiro nos últimos anos. Então, com o Spindel, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, sim. Muito bom. E o movimento lá na Expo São Silvestre não para, gente. Não para de jeito nenhum e a expectativa só cresce para a grande prova do esporte brasileiro. A gente volta, então, lá para o pavilhão do Ibirapuera para conversar um pouquinho mais com a Michele. E aí, Mi, com quem você está agora? Olha só, gente, ali atrás, no telão, tá passando o documentário da Maria Zeferina Baldaia, que já foi campeã da São Silvestre, e agora eu estou aqui com mais 2 favoritos internacionais. A Cecília, que eu queria apresentar para vocês depois,
Ela é a Cecília Panga, ela é irmã do Joseph Panga e os dois são da Tanzânia. Ela nunca correu a São Silvestre, mas já ficou no top 8 mundial de cross country. Cecília, why do you want to run São Silvestre? Eu estou perguntando para ela por que ela quer correr a São Silvestre. I want to run São Silvestre. It's my first time to be here and I want to make my legacy here and make the history in my life to run the São Silvestre and I hope I will win. Yes, Cecília. A Cecília disse que ela tem o sonho de correr a São Silvestre, que ela quer deixar o legado dela aqui na prova e que ela espera que ela realmente vença. E ao meu lado está o Wilson Maina, que é do Quênia. E olha que legal, o Wilson, ele estava me explicando aqui que lá na Tanzânia, they don't speak tanzaniano. No, they speak Swahili. Swahili, gente. The name of the language is Swahili. The Swahili is the language in National language. Yes, national language. National language. Eu já estava inventando uma outra língua, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Wilson Maina, ele liderou a São Silvestre no ano passado por 10 quilômetros. E aí, nos últimos 5, ele não conseguiu. Wilson, e ele está morando no Brasil. Então, vou perguntar, primeiro, por que ele está morando no Brasil? E o que ele vai fazer para continuar liderando a prova durante os 15 quilômetros? Why you decide to live in Brazil? And what are you going to do to lead São Silvestre during the whole 50 kilometers? First of all, I came in Brazil because it's a peaceful country. Another thing is there is good people here around, so they make me feel at home. Então aqui ele disse que ele gosta do Brasil porque é um país lindo, as pessoas são maravilhosas e fazem ele se sentir em casa. Yeah, another thing is about São Silvestre. Let's see, time will tell. Yeah, I don't want to say anything. It's a hard course. It needs a lot of calculation. So this time round I'll try to calculate. Last time I missed, but this time I'll try my best. O ano passado ele não se deu muito bem, mas esse ano ele vai fazer o melhor deles e vocês podem esperar que ele vai dar trabalho para os brasileiros. Wilson, thank you ever so much. Uma simpatia ele. Cecília, obrigada. Cecília, thank you very much. Thank you. Daqui a pouquinho eu volto com 2 brasileiros favoritíssimos também para vocês aí do estúdio. Tá certo, Mi, muito obrigada. Realmente, muito simpático, né? Ele falando ali com a Michele. E, gente, será que ele vai conseguir liderar pelos 15 quilômetros? O Wilson já pegou a simpatia aqui do Brasil. Tá morando aqui, já tá solto, já pegou a nossa simpatia. Então já tô com um pouco de torcida pra ele, você acredita? Não é? Olha que coisa. Eu também gostei dele, Gostei, gente. simpático, gente boa. Olha, imagens dele no ano passado, gente. Se não for um brasileiro, viu, Marina? Se não for um brasileiro, que seja o Wilson. Então. Já tá com essa torcida. É semi-brasileiro. Se você vê, então, o Wilson lá na Brigadeiro, você vai estar lá. Vou estar lá e eu já vou falar, Wilson, go get them. Vai pegar lá, vai pegar seu prêmio, vai ser campeão. Gente, imagina, você liderar uma prova dessa por 10 quilômetros, como foi o caso dele no ano passado, e ali, né, enfim, muitas coisas são, né, envolvem ali o momento da prova, a gente vê ali um momento de uma inclinação, que não é a Brigadeiro, mas é uma inclinação. Aí chegando na Doutor Arnaldo ali, aí, né? Ó. Logo quando sai da Avenida Paulista. E tava grande a distância ali pra corrida, né, uma grande distância do primeiro, que era ele, ali pro pelotão que estava atrás. Aqui foi mais no começo, né? Quem sou eu para falar o que o Wilson tem que fazer, né? O corredor profissional, vai estar aqui na nossa São Silvestre, atleta de elite, mas quando chega ali no final, na Brigadeiro, onde estarei, tem que saber dosar muito bem, viu, Marina, Alex? Porque 2 quilômetros, uma subida impressionante. Então ali é que a gente separa mesmo. É difícil até andar na Brigadeiro, gente. Se eu fosse você, Zé Paz, eu ficaria com uma bandeirinha do Brasil na mão. Entregar. E a hora que o Kiprono passa perto de você, você entra lá e dá a bandeirinha na mão dele. Ele vai cruzar a bandeirinha, a linha de chegada com a bandeirinha do Zé Paz. Pro Wilson tem que ser uma meio Brasil, meio Quênia, né? Inventa aí, até lá. Vou ter que inventar. Você tem 2 dias pra arrumar Vou ter que arrumar, vou ter que ir atrás agora. E que legal a Cecília, por outro lado, que é a irmã do outro entrevistado que a Michele estava trazendo ali, primeira vez. Joseph Panga. Joseph Panga, estava tentando lembrar, Joseph. Vai correr pela primeira vez e já tá com a confiança lá em cima, falando que ela quer ganhar. Também gostei do estilo dela, já veio querendo deixar um legado. Então já está entrando com um mental muito forte, que a gente sabe que numa prova como a São Silvestre, o mental é muito importante.
Vamos seguir, então, falando da São Silvestre aqui no Gazeta Esportiva, porque hoje foi dia de homenagear alguns dos personagens que ajudaram a escrever a história da corrida de rua mais tradicional da América Latina. O repórter Thiago Salazar acompanhou essa homenagem e chega agora com todos os detalhes. Esse trio aí, sozinho, detém 10 títulos da Corrida Internacional de São Silvestre. A portuguesa Rosa Mota, maior vencedora da história entre homens e mulheres, é hexacampeã. Só deu ela de 81 a 86. Carmen de Oliveira, em 1995, foi a primeira mulher brasileira a subir no lugar mais alto do pódio. E Marilson dos Santos, tricampeão, é o brasileiro com mais títulos da prova. Não à toa, eles foram escolhidos para colocar os pés no Hall da Fama da São Silvestre durante cerimônia na Expo que está acontecendo lá no Parque Ibirapuera. A gente já há muito tempo vem pensando o que a gente poderia fazer para celebrar essa edição centenária. Então eu vou te falar que já tem uns 10 anos que a gente vem construindo histórias, enredos, ideias, e uma delas se materializou agora com essa calçada da fama. Faço parte desta história e hoje realmente foi um momento emocionante, um momento muito agradável, e eu não vou esquecer isto nunca, assim como não esqueci a primeira minha vitória que fiz. Ter aqui o nosso nome registrado e com esse status de Hollywood, ter o seu pé ali fixado no Hall da Fama, para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu nem me imaginava um dia poder correr a prova mais importante que a gente tem no país, que é a São Silvestre. Quando eu comecei com 12 anos de idade, meu sonho era estar na prova, era poder um dia correr. Aquela criança que começou correndo descalço lá na periferia de Brasília, nem nos melhores sonhos podia imaginar que a prova ia chegar onde chegou e que eu pudesse chegar onde eu cheguei na prova, né? E se por algum motivo você não é uma das 55 mil pessoas que vão percorrer os 15 quilômetros, você tem uma missão. Na quarta-feira, dia 31 de dezembro, ligar na TV Gazeta a partir das 7 horas da manhã para acompanhar a melhor transmissão da 100ª Corrida Internacional de São Silvestre. Ah, com esse convite aí você não vai perder, né, gente? Pelo amor de Deus, adorei aí essas mudanças de passagem de Thiago Salazar. E que maravilha poder conversar com essas lendas da corrida, do esporte e da São Silvestre. Uma particularidade, eu tinha, sei lá, 6, 7, 8 anos de idade, como eu falei no começo do programa, que eu assistia a todas as São Silvestres, e eu via a Rosa Mota ganhando, eu ficava com raiva dela. Caramba, de novo essa mulher ganhando, de novo, não é possível, cadê o Brasil, né? Cadê as mulheres? Eu ficava com raiva, Rosa Mota, que raiva. Tipo aquele rival, né? Tipo o Marcelinho Carioca na minha época, que eu via enfrentar o Palmeiras, o Miller pelo São Paulo. Tinha um ódio do Miller, você não faz ideia. O Paulo Nunes no Grêmio. Tinha uns caras que me despertavam raiva. Depois o Paulo Nunes acabou virando amigo. Então, o Miller, então, amicíssimo, ainda mais aqui agora, né? Mas a Rosa Mota, você vê que é uma pessoa maravilhosa, uma flor de pessoa. Demais, né? 6 títulos seguidos, assim, impressionante. A Carmen é a primeira brasileira, enfim, Marilson. E essa ideia do Hall da Fama da São Silvestre é uma ideia muito bacana, né? Nós tivemos já o Poltergar colocando aqui o pé na calçada, os pés na calçada da fama da nossa São Silvestre, que tem uma história que está intimamente conectada com a história do Brasil, com a história de São Paulo. Então, nada mais justo do que a gente homenagear, do que a Fundação Casper Libero fazer essa baita homenagem para esses grandes vencedores. Muito bacana, viu, Marina? Com toda certeza. Vamos falar então do Dia do Fico. Sim, Dia do Fico para Felipe Luiz no Flamengo. A torcida rubro-negra comemorou. Depois de uma negociação que vinha se arrastando há vários dias, o Flamengo anunciou hoje a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz até o final de 2027. O novo acordo prevê um belo aumento para o campeão brasileiro e da Copa Libertadores, já que o ex-lateral ainda ganhava o mesmo salário desde que assumiu o comando da equipe lá em 2024 e recebia o menor valor entre os 20 treinadores da Série A em 2025. E aí, gente, quem se deu melhor com essa renovação? Foi o Felipe Luiz ou foi o próprio Flamengo? Acho que os dois, né? Porque o Felipe Luiz não ganhava um salário condizente com o tamanho das conquistas que ele vinha obtendo pelo Flamengo. E agora ele deverá passar a ser o técnico mais bem pago do Brasil, superando inclusive o Abel Ferreira. E o Flamengo ganha com a manutenção do próprio Felipe Luiz, que encaixou como uma luva, né, como treinador do time. Teve algumas oscilações, o que é normal, principalmente para um iniciante na carreira,
mas ele vinha como jogador do Flamengo, conhece como poucos ali o ambiente do clube, a atmosfera, até a política, e como treinador, apesar de alguns momentos de instabilidade, ele conseguiu contornar todos eles, fazer um grande trabalho, montar um grande elenco, e ficando por mais 2 anos, pelo menos o contrato dele novo agora é de 2 anos, ele tem tudo para continuar nessa caminhada, porque o Flamengo não vai mudar o seu jeito de pensar, a sua forma de trabalhar, de montar elencos, e com o Felipe Luiz ali, agora bem mais tranquilo e bem mais sossegado, não vai passar nenhum problema financeiro, não vai passar nenhuma crise, está tudo tranquilo, então todo mundo sai feliz e sai ganhando. E foi uma queda de braço, né? Porque o BAP, o presidente do Flamengo, ficou ali, não, o Felipe Luiz queria 5 milhões de euros por temporada, e aí o BAP disse, não, 5 milhões de euros é muito, não vou chegar nesse valor, fecharam ali em 4 bilhões de euros por temporada para o Felipe Luiz, que é um belo salário para ele, para 2 membros ali da comissão técnica. Então, assim, o Felipe Luiz já tem o nome dele escrito na história do Flamengo, seja como jogador ou como treinador. É uma das principais figuras de toda a história do Clube de Regatas do Flamengo e principalmente da história recente do Flamengo. O trabalho que ele fez nessa temporada agora de 2025 é divino, é muito bom. Ganhou quase tudo que disputou, praticamente tudo que disputou, venceu e tinha o grupo na mão, tem o grupo na mão. Então interromper o trabalho dele agora seria muito ruim para o Flamengo nessa temporada que vai entrar em 2026. Eu falei que ele passa a ser o maior salário do Brasil, mas é que o Abel também está renovando o contrato e pode ser que tenha o ajuste ali também. Parece que o Abel vai continuar sendo ainda o maior salário, mas tem toda essa questão de composição de comissão técnica, o quanto cada um ganha, e se sai do próprio salário do Abel, pagar os outros membros da comissão técnica, do Felipe Luiz também, sim ou não. Então, existe uma composição em cima disso tudo, né? Perfeito. Mas o Abel parece que ainda vai continuar ganhando um pouquinho mais. Sim. Tá certo. Ó, mesmo com problemas financeiros, o São Paulo tá de olho no mercado em busca das oportunidades ali. O tricolor mostrou interesse na contratação do volante Alan, do próprio Flamengo. O atleta de 28 anos teve pouca chance sob o comando do Felipe Luiz. E agora, com essa renovação do técnico rubro-negro, a tendência é uma troca de ares em busca de mais minutos em campo. Ainda não tem uma negociação em andamento, é verdade, mas as conversas devem ser iniciadas ali após essa virada do ano. Seria uma boa para o São Paulo? Para o Hernan Crespo, que sofreu tanto com lesão aí esse ano? Tem que ver qual o Alan que chega pro São Paulo, né? Se for aquele que jogou lá no Atlético Mineiro, que começou muito bem, é uma excelente contratação. No Flamengo ele não vinha atuou só 33 vezes. Acho que o último jogo dele foi setembro, se eu não me engano. Faz muito tempo, então assim, é que o São Paulo está naquela situação que, poxa, precisa fazer alguma coisa. Como eu disse aqui na enquete, eu acho que o São Paulo é o time que mais tem que contratar pro ano que vem. Precisa reforçar esse elenco do técnico Hernan Crespo. Então o Alan, querendo ou não, é um bom nome que vem no mínimo para compor esse elenco, mas é um nome que chega para compor, mas que tem potencial para se tornar titular muito rapidamente pelo potencial que ele já apresentou. Um pouquinho no Flamengo, mas principalmente no Atlético Mineiro, Alex. Eu entendo que ele chega para brigar muito bem aí. Também acho que o São Paulo, que não tem possibilidade de fazer grandes negociações, tem que aproveitar essas situações assim, né? Pontualmente ir ao mercado, perceber quem está com o contrato acabando, para não gastar dinheiro na hora de contratar, jogadores que talvez você tenha que pagar só os salários, né? E essa é a missão de quem está por trás da diretoria de futebol do clube, para poder fortalecer o elenco para o ano que vem. Eu acho que se o São Paulo começar 2026 e não continuar tendo uma hospedagem gigantesca no departamento médico, já é uma grande vantagem, é um grande reforço. Não é? Já é, pois é, gente. A gente ainda falando aqui de mercado do São Paulo, para vocês, quais os setores que o São Paulo deveria contratar? Olha, Você, Zé, que laterais, falou. zaga, meio campo e ataque, acho que já são suficientes para fortalecer. E o goleiro está chegando também. Mas tá só para reserva. Não, o goleiro o São Paulo está bem servido. Acho que tem ali na lateral direita, dá uma olhadinha. Na lateral esquerda você tem o Enzo ali, um jogador que veio fazendo um bom papel em 2025, um cara que pode ajudar. A zaga acho que tem bons nomes também. Acho que do meio para frente tem que dar uma olhada. Do meio para frente as opções não são tantas. Você tem um Lucas que passou boa parte da temporada no departamento médico, um cara que é grande, um cara que tem história no clube, o Oscar com toda a condição dele que ele teve agora saindo do futebol. E ele? Tem tudo para sair do futebol. Não deve voltar mais. O Caleri estava machucado, vai voltar, claro, em 2026, mas assim, é um cara que machucou o André Silva também. Eu acho que tem que dar uma olhada do meio para frente, o São Paulo precisa se fortalecer. Volante, acho que também pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhada ali, porque são poucas as peças. Tá certo, gente. O mundo é esse. A gente vai falando sobre contratação, sobre um monte de coisa, mas eu quero falar de novo com a Michele. Eu quero falar porque eu quero saber quem mais ela prometeu trazer aqui. Michele, quem tá aí com você? Claro que eu tenho que trazer para vocês os brasileiros que são favoritos aqui, os homens. A gente está querendo tanto que um homem brasileiro ganhe a São Silvestre.
Tá do meu lado o Lucas Barbosa, que é de Pernambuco, já chegou aí, foi o terceiro melhor brasileiro em 2023, é isso? Isso, 2023. 2023 e correu a 98ª São Silvestre. Qual que é a sua sensação de correr a 100ª edição da prova? Rapaz, eu fico muito feliz, né, por conta que assim, já fez 2 vezes que eu corri ela. Primeira vez eu fui 10º geral e terceiro melhor brasileiro. Da segunda vez eu estava lesionado e dessa vez eu venho para quebrar a expectativa, com fé em Deus. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 35 anos. E aí, qual que é a sua preparação, assim, antes da prova? O que você come? Tem que ter uma alimentação mais leve ou pode comer uma macarronada? Como que é? Não, eu tenho um acompanhamento, né, com nutricionista, é o que eu sempre falo, corrida não é só colocar o sapato no pé, a gente tem uma equipe por trás da gente, multidisciplinar, que é meu treinador, meu preparador físico, meu nutricionista, minha fisioterapeuta, né? Então assim, para eu vir numa prova e ser campeão, eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha muito para que eu consiga chegar aos meus objetivos. Quanto tempo você já está treinando? Você já está na sua profissão aí como corredora? Quantos anos? Já faz 5 anos já que eu estou no profissional, né? 5 anos. Que legal, Lucas. E agora eu estou aqui com uma grande promessa. É o Jânio Varjão, de Barra das Garças, Mato Grosso. Nunca correu a São Silvestre, é a primeira vez. E você está ansioso? Bem, é a primeira vez, né? A realização de um sonho, desde os meus 14 para 15 anos que eu tenho esse desejo de correr. E hoje com 22 anos eu tenho essa oportunidade de correr. Então a minha emoção, a adrenalina de poder participar da primeira edição está grande. Você acha que vai dar para enfrentar os quenianos, o pessoal da Tanzânia? Rapaz, eu acho que a gente nunca pode deixar de ter fé. Eu acredito que esse ano pode ser um brasileiro ganhar. Todos que seja, se não for eu, todos que sejam um brasileiro. Porque a gente precisa dar uma alegria pro povo brasileiro, né? Tem muita gente sonhando em um brasileiro ganhar São Silvestre, então eu fiz uma boa preparação. Então eu acredito. Você está se preparando há quanto tempo? Na verdade, tem 7 anos que eu me preparo, que vendo os vídeos, me preparando, falando assim, uma hora vai chegar a minha vez. Aí, graças a Deus... Chegou e vai correr e a gente vai torcer muito pra você, Lucas. Muito pra você, Jânio. Olha, que vocês arrebentem na prova. Dia 31, eu vou estar mandando muita energia pra vocês do estúdio lá da TV Gazeta, tá certo? Obrigada, meninos, obrigada. Turma, daqui a pouquinho eu vou voltar no Jornal da Gazeta, mas eu vou me despedir de vocês aí do Gazeta Esportiva. Aqui tá quente, aqui tá emocionante, um monte de gente tirando foto, um monte de gente mandando carinho aqui para toda a equipe do Gazeta Esportiva. Amanhã eu tô aí no estúdio com vocês, tá bom? Beijo, Marina, beijo, José Paz, beijo, Alex Miller e feliz aniversário atrasado. Obrigado, Michele. Obrigado. Beijo, Mi. É verdade, gente. Aniversário do Alex Miller foi no sábado. Foi, verdade. Sábado. Mandei parabéns. Foi. Cadê? Tem uma palminha aí, não? Uma palminha? Parabéns. Minha? Ah, tá. Aí, uma Aê. palminha, uma palminha. E Obrigado. a nossa torcida também vai pro Lucas, também vai pro Jânio, também Agradeço. 2 personalidades aí incríveis, né, gente? Torcida pros nossos brasileiros. A gente vai seguir aqui com o mercado da bola no Gazeta Esportiva. Agora falando do Palmeiras. Silver, bora falar então do Verdão. O que falta para anunciar o Marlon Freitas do Botafogo? Pequenos detalhes e ajustes. As diretorias já estão naquele processo de troca de papéis, de papeladas e documentos. O Marlon Freitas facilitou bem a situação do Palmeiras e também do Botafogo, por que não? Afinal de contas, são os dois envolvidos nessa transação, porque ele, jogador, abriu mão dos valores que ele, Marlon Freitas, teria direito a receber numa transação, numa negociação. Então ele abre mão desse valor e aproxima os dois clubes para esse acerto. Questão de detalhes, realizar exames médicos e depois assinar o contrato, que será de 3 anos. E com a chegada do Marlon Freitas, se isso realmente for configurado e anunciado pelo Palmeiras nas próximas horas, o meio-campo do Verdão deve mudar um pouquinho, né? Porque o Marlon Freitas é um segundo volante, ele é muito mais um construtor do que um destruidor de jogadas. Então, ele jogaria ali como um 8, por exemplo, empurrando o Andréas Pereira, que faz a função de 8, para 10. Só que o Palmeiras não tem o cão de guarda da defesa. Tá faltando 5, porque o Aníbal Moreno foi embora para o River. Muito obrigada, Silver, aqui. Gente, contratação, o que vocês acham disso aí? Falta pouco, né? A gente já falou sobre Marlon Freitas aqui, mas vamos começar com o Alex. Eu acho que para mim é uma demonstração
de que o Palmeiras pode estar mudando o seu jeito de planejar. O Palmeiras sempre teve como base contratar jogadores jovens que pudessem crescer dentro do clube para gerar lucro na sequência da carreira, nas vendas, né? Só que a presidente Leila Pereira deve ter ouvido tantas coisas nos últimos tempos, né, inclusive da imprensa, por grande parte da torcida, que ela passou a perceber, ou talvez tenha passado a perceber, de que o Palmeiras não é um banco, né? É um time de futebol. E o Flamengo está aí como exemplo. O que rende mais frutos para o clube? Só pensar em vender alguns jogadores que dão certo quando você contrata e ninguém conhece o cara, ou ganhar títulos, ser campeão, né? O Flamengo contrata jogadores experientes, jogadores prontos, que chegam e estão dando resultado. O Palmeiras precisa também, pelo menos, mesclar. Né? Pelo menos mesclar. E o Marlon Freitas, para mim, é um grande reforço. Achei uma grande contratação. Vamos para o resultado da enquete? Qual grande paulista mais precisa de reforços para 2026? E a maioria respondeu Santos, com 32% dos votos. E aí é meio que naquela linha, né, Alex, do que você falou, de pensando, né, qual é o objetivo do time ali e tal. Já que a gente está falando de Santos, você achou que não ia ter peixão aqui no Gazeta Esportiva, Zé Paz? Não, tem sim, gente. O Alexandre Silvestre vai voltar agora para falar justamente como é que está a negociação do Santos com o Cruzeiro para repatriar ali o menino da Vila, Gabriel Barbosa. A conta não está fechando, Mariana. Com a chegada do Tite, em primeiro lugar, essa conta é meio óbvia, né? Chegou o Tite, ele e o Gabigol não se bicam, digamos assim. Então o Gabigol deve sair. O problema é que o Santos quer o Gabigol por empréstimo, topa pagar até R$1 milhão por mês, vai dar um jeito de arrumar essa grana, só que o salário do Gabigol é superior a 2 milhões, uma conta de padaria, 2,5 milhões. E o Cruzeiro só empresta se ele arcar com uma menor parte do salário. E nesse momento a conta não está fechando, o Santos vai se virar nos 30, vai tentar alguma alternativa. Dificilmente o Gabriel Barbosa abrirá a mão do ótimo contrato que ele assinou com o Cruzeiro para ganhar menos do Santos. Aguardemos, é difícil, mas não impossível. Neymar se recupera da artroscopia no joelho, consertou lá o menisco, uma cartilagem do joelho, está fazendo fisioterapia em casa, o Santos monitora à distância. Em um mês aproximadamente o Neymar deve ficar à disposição para treinos, mas para isso ele precisa renovar o contrato. A tendência é que ele renove por mais um tiro curto, por mais 6 meses. Vamos esperar mais um pouquinho também sobre o Neymar. Muito obrigada, Silver, pelas informações. José Paz, e aí? Gabigol, o que você acha? O Gabigol para o Santos seria uma boa contratação. O Santos ele tem escassez de bons jogadores ali em alguns setores. O Gabigol é super identificado com o Santos, tem uma história muito grande com o Santos, é revelado no Santos, tem uma boa relação com o Neymar, até familiar. Então acho que seria uma boa contratação. Acho que até o Neymar deve estar fazendo uma forcinha ali para o Gabigol chegar no Santos. Tem o cunhadão do lado. É lógico, porque sabe, o Neymar sabe que o Santos tem carências e que o Gabigol pode ajudar a suprir essas carências. Então, claro que o Neymar já deve estar encaminhando ali a renovação de contrato dele, já deve ter ligado para o Gabigol, mandado ali uma mensagem, falando, vem pra cá, vem me ajudar, e acho que seria uma boa contratação para todo mundo. Sem contar que o Rony também interessa e poderia chegar ao Santos. Rony Rústico. Já pensou? Rony, Gabigol e Neymar, olha que trio, hein? Quem diria, né, muito gente? Bom, hein? Quero agradecer muito você aí do outro lado, os meus parceiros Alex Miller e José Paz, Michele que está por lá também na Expo São Silvestre, e amanhã ela volta para cá. Mas agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta.